A paz do Senhor, professores! Hoje estamos aqui com nossa lição de adolescente, que tem por título Gênesis, o livro dos grandes começos. E o tema de hoje será: Era uma vez uma família que se tornou um povo. Nessa lição nós vamos falar sobre perdão. Mais uma vez iremos relembrar um pouquinho das aulas anteriores. A lição, ela indica que a gente comece a aula lendo um pouco dos temas que abordamos no decorrer do trimestre inteiro, com a ideia de perguntar aos alunos o que mais chamou, qual foi a aula que mais chamou a atenção. Isso eles vão começar com certeza a falar sobre a questão das desavenças familiares, sobre questionamentos de irmão com irmão, então vários questionamentos vão surgir. Então, chame-os a atenção para que o próximo trimestre vai ter muito mais novidade, vai ter muito mais aulas interessantes. Com isso, eles vão ficar curiosos e vão se tornar mais frequentes na escola dominical. Retornando aqui para a nossa aula de hoje, mais uma vez nós vamos falar um pouco sobre a história de José. O tema principal vai ser em Gênesis 47, 27, que vai falar sobre os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Chame os alunos mais uma vez a atenção para fazer a leitura do devocional durante toda a semana. Isso vai estimulá-los a ter um contato maior com a Bíblia. E na história de José nós vamos destacar o perdão entre irmãos. Vamos demonstrar a questão da providência de Deus desde o início, desde o sofrimento de José, sobre a venda dele como escravo, uma exaltação que José recebeu vindo de Deus. E vamos apontar a questão da multiplicação dos filhos de Israel, que foi um cumprimento da promessa de Deus. Na hora de aprender, nós vamos ver que após o perdão, após acontecer um perdão, quando José perdoa seus irmãos, ele foi odiado, ele foi jogado no poço, mas a partir do momento em que ele resolve perdoar os irmãos, uma série de bênçãos e de vitórias acontecem na vida dele. Então, sempre lembre aos nossos alunos que a importância do perdão é imensa para a nossa vida cristã e faz bem para o coração. Perdão e Cristo. José é um exemplo que Cristo ensinou muitos anos depois sobre perdão lá no Sermão do Monte. Então, sempre faça a leitura da Bíblia, sempre peça para os alunos. Eu sugiro que você possa dar um papelzinho para cada aluno com os versículos que você vai tratar no decorrer da lição. Por exemplo, aqui a lição ela vai apontar o Sermão do Monte, que vai falar sobre perdão e que nós não devemos limitar o perdão. Então, peça para os alunos ir lendo um pouquinho desse trecho, vai fazer com que eles tenham mais domínio ao procurar os versículos da Bíblia e também tenham mais intimidade com a Bíblia. Na história de José, quando os seus irmãos o reencontram naquele momento de perdão, uma emoção, uma comoção. José ele foi muito esperto, ele usou de estratégias para ter certeza de fato que seus irmãos não lembravam dele, não tinham reconhecido. E quando acontece toda aquela comoção familiar, que José reencontra o seu pai, ele leva consigo 2 filhos. E Israel abençoa, ora e serve como canal de bênçãos. Ele profetiza na vida dos filhos de José. Ele mostra que há uma promessa de volta para Canaã. Naquele momento, a família estava lá em Gósen, um local fértil, onde Deus usou toda aquela história que vinha acontecendo com José, todo aquele período de tristeza, para mostrar que aquilo teve um propósito. Afinal, foi por isso que foi isso que viabilizou a volta, no caso da família de Israel, os irmãos de José, a Gósen, e os libertou de toda aquela prova, de tudo que estava acontecendo em Canaã nos períodos de seca, de fome.
Então, é importante a gente mostrar que o trajeto que José passou para chegar onde ele estava não foi em vão. Afinal, ele passou por momentos de ódio, sobre mentira, ele foi tentado. Então, vá relembrando sempre um pouquinho as aulas anteriores, porque é tudo uma questão de linha, né? Tudo vai acontecendo de forma cronológica. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui algumas dinâmicas. Nós vamos disponibilizar essa dinâmica nas redes sociais da EBD. Aqui eu tenho duas. Eu vou fazer um pouco da leitura de uma para vocês entenderem um pouquinho como é que a gente vai tratar. Nós vamos utilizar como materiais papéis, cartões, canetinhas e uma caixa ou um saco. Essa caixa ou um saco, ela vai representar um poço. E também separem um coroas de papel. Pode ser algo simples mesmo, é apenas algo representativo. Vamos começar a história. Vamos começar a dinâmica. Primeiro a gente vai ler a história de José, vai tratar com os adolescentes aqui inicialmente na lição. E vamos levantar uns pontos importantes, como José foi traído pelos seus irmãos e foi jogado ao poço. Depois ele foi vendido como escravo e preso injustamente e se tornou governador do Egito. E perdoou os irmãos e salvou a sua família. Então, o primeiro momento dessa dinâmica vai ser o poço. Cada participante vai escrever no papel o momento em que se sentiu angustiado, em que se viu num poço. Em segundo momento, nós vamos falar sobre a reflexão. Nós vamos refletir que José esteve no poço fisicamente, mas ele não permaneceu emocionalmente preso ao poço. Então, tente falar com os adolescentes para que eles se sintam livres também. Como eu já falei anteriormente, a questão das mágoas, das amarras da vida, elas nos prendem muito emocionalmente e não nos libertam para viver o melhor de Deus nas nossas vidas. Então, depois que todos escreveram seus momentos, eles se libertaram um pouquinho do que tinha preso dentro de si, a gente vai tratar um outro momento que eles vão colocar o papel na caixa ou no saco. Sem ser nominal, tá? Não deixe que eles coloquem um nome e evitem até que outros amiguinhos vejam o que eles escreveram para que seja algo particular de cada um. Então você vai pegar os papéis, vai remover do poço, você vai chamar pessoas que queiram participar da aula para que tirem alguns papéis do poço, que vocês consigam conversar sobre a dinâmica do perdão, conversar sobre esses sentimentos que foram colocados em papel. Em seguida, depois de vocês conversarem, utilizar a história de José como base para toda essa conversa, vocês vão entregar coroas para os adolescentes e vão mostrar que a paz e o propósito do perdão, que Deus nos tira do poço e nos leva para o palácio, quando nós aceitamos o seu chamado, o seu perdão para nossas vidas. Como fechamento, ore pelos adolescentes, lembre eles de meditar cada vez no devocional, nos momentos da sala de aula. Mais uma vez aqui como suporte para a nossa aula, eu trouxe a Bíblia da Escola Bíblica. É um material que eu gosto muito de utilizar, ela me ajuda muito como aporte pessoal. E aqui eu trouxe uma aula com José. Eu também tirei uma foto aqui desse quadro temático da Bíblia, nós também vamos disponibilizar juntamente com a dinâmica. E aqui nós vamos ter um resumo de aula. Por exemplo, quem eram os aprendizes dessa história? Os irmãos de José. Qual era o local em que aconteceu? Aconteceu na casa de José no Egito. Qual foi o ensinamento disso? A maravilhosa providência de Deus. Vai dar uma explicação também, vai dar um alvo do contexto histórico, que é fazê-los reconhecer a provisão de Deus na história de cada vida. Vai dar estratégias didáticas e resultados, que foram todos se abraçando e chorando juntos, alegre pelo reencontro e o livramento da fome, graças à providência de Deus. Então vamos crer cada vez mais na providência de Deus nas nossas vidas, mostrar para os adolescentes que eles são importantes e que não são as mágoas, os questionamentos diários que nos definem, mas sim o que Deus tem para nossas vidas. Então a paz do Senhor a todos e até a próxima aula, na próxima lição do próximo trimestre.